Olá, amados, graça e paz. Estamos aqui gravando mais um Edificando. Lembrando que você pode usar esse material no seu devocional, usar ele na tua célula para compartilhar com os irmãos, mandar para algum amigo. Esse material é um material da nossa igreja que tem sido uma grande bênção para nós. E hoje, o que eu quero compartilhar com os amados é sobre o que você tem enxergado e como você tem enxergado as coisas. Sabe, nesse momento que nós estamos vivendo, é muito nítido ver que muitas pessoas tomam decisões, falam coisas de uma maneira, como é que eu posso dizer para você, de uma maneira muito impulsiva, mas que na realidade é fruto daquilo que ela tem enxergado do momento que ela está vivendo. No momento de pressão, no momento de dor, no momento de luto. E aí ela fala, toma decisões ligadas diretamente ao que ela está enxergando e como ela está enxergando aquele momento. E muitas vezes nós estamos enxergando as coisas de uma maneira muito natural. Nós estamos enxergando apenas a circunstância, a adversidade, mas não conseguimos enxergar aquilo que de fato é o que Deus está trabalhando conosco ou o quanto Ele tem nos guardado, o quanto Ele tem nos livrado, o como as coisas podem ser muito piores se não fosse o Senhor nos guardando. Como você tem enxergado o seu dia a dia? Como você tem enxergado o seu trabalho, sua família, a liderança, o momento que a sociedade vive? Desse momento que tudo é polarizado, ou você está de um lado, ou você está de outro. Como você tem enxergado esses últimos 2 anos? E de fato, nós temos que tomar muito cuidado para não enxergar apenas com os nossos olhos naturais. Nós temos que tomar muito cuidado para não falar e não tomar decisões apenas olhando o momento, olhando a circunstância que se apresenta. Nós precisamos de um olhar espiritual. Nós precisamos ter uma visão aberta, um olhar que eu particularmente chamo de um olhar profético, debaixo de uma unção profética, enxergando o que as pessoas não estão enxergando, tendo paz no meio da guerra, sendo luz no meio da escuridão. E dessa forma nós vamos conseguir avançar em Deus e corresponder com Deus. Não é simplesmente achar que determinada situação que está acontecendo é de fato o ponto final da minha vida, ou é o ponto final para que eu possa tomar qualquer tipo de decisão. Às vezes a circunstância vem e nos traz medo, apavoro, nos paralisa. E consciente ou inconscientemente, muitas vezes falamos e declaramos palavras que vai nos levar à morte. Porque estamos enxergando com um olhar natural. E nós precisamos começar a enxergar com um olhar sobrenatural. Precisamos pedir para que o Senhor abra a nossa visão. Ou pedir para que um homem de Deus que o Senhor tem colocado aos nossos lados possa orar por nós e pedir: eu quero a minha visão aberta, eu quero enxergar o que realmente é, aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, porque eu quero nortear a minha vida, eu quero nortear as minhas decisões através daquilo que eu enxergo do sobrenatural de Deus. E nessa reflexão eu quero usar uma passagem que está lá em 2 Reis, capítulo 6, é muito conhecida essa passagem, quando o rei da Síria está em guerra contra Israel, e toda vez que ele tenta projetar uma emboscada, Deus mostra para Eliseu, e Eliseu fala com o rei de Israel, Israel toma outro caminho e aquilo não acontece. E chega um momento onde o rei da Síria faz uma reunião e pergunta: quem que está nos traindo aqui no nosso meio? Quem está entregando?
Quem está falando dos nossos planos para eles? E aí um homem se levanta nessa reunião e fala assim, ninguém está falando, rei. É aquilo que o senhor fala no teu quarto de dormir, Deus revela para o profeta Eliseu e ele conta para o rei de Israel. É assim que tem acontecido. Então o rei da Síria, ele toma a decisão de ir contra Eliseu. E aí tem um determinado momento que ele vai, ele cerca onde Eliseu está. E aqui eu quero ler para você essa parte do capítulo 6 de 2 Reis, que vai do verso 15 ao verso 18, que diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que as tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Aqui, o servo entra desesperado, porque ele está enxergando aquilo que é natural. Ele está enxergando de uma maneira pressionada, de uma maneira com uma pressão sobre a vida dele. Porque o exército veio para pegá-los. O que vamos fazer? O homem de Deus fala algo que é tremendo. Não tenha medo. Quero dizer para você, não tenha medo. Porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Maior é o que está com você do que o que está com o inimigo. E por que o profeta disse isso? Porque o profeta estava vendo. Porque a visão era aberta. Porque ele estava ali cheio de Deus. Não olhando a pressão. Não olhando para o que estava acontecendo em volta dele. Mas olhando para o céu. E aí ele faz algo poderoso. Que diz assim: e Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Siga-me, e eu guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. E tem todo outro contexto. Ele leva até o meio da cidade, ele dá pão, ele dá água e ele despede aquele exército sírio. O rei de Israel queria então ali matá-los, aprisioná-los. Ele diz: não, você não vai fazer isso, porque não foi com a tua espada que você capturou, mas foi o Senhor que cegou eles. Quando a gente começa a ter uma visão sobrenatural de Deus, não será nós que não vamos enxergar. Será o inimigo de nossas almas que vai vir contra nós e vai ficar cego. A circunstância, a adversidade, ela vai ficar paralisada pela forte ação do Senhor. Veja, Eliseu conduziu eles. Eles vieram para capturar Eliseu, levar Eliseu embora, provavelmente matar Eliseu. Mas o homem de Deus, com a visão aberta, enxergando que maior é o que estava com ele do que estava com os inimigos, enxergando o exército de Deus
protegendo, guardando. Quero dizer para você, tem um exército de Deus protegendo e guardando você. Independente do momento de pressão que você possa estar vivendo. Quero declarar sobre a tua vida visão aberta sobre os seus olhos. Você vai enxergar o Senhor ao teu favor. Você vai enxergar o guarda de Israel protegendo a tua casa, tua família. Você pode me dizer assim, Albert, mas você não sabe como está a situação na minha vida. Você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que aconteceu comigo. Você não sabe a dor que está no meu coração. Quero dizer, o Senhor está com você, te guardando. Os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor. Você precisa enxergar isso. Você precisa pedir para o Senhor abrir os teus olhos, para que você enxergue de uma maneira profética, para que você enxergue aquilo que está acontecendo. Porque quem enxerga consegue conduzir. Muitas vezes nós somos conduzidos pela circunstância porque não estamos enxergando. Mas quando nós temos os nossos olhos abertos, quando o Senhor começa a colocar algo dentro de nós, e aquilo começa a ganhar vida, nós começamos a enxergar da maneira correta. E a circunstância, a adversidade que vai vir, ela não põe medo em nós. Ela não nos paralisa. Ela não nos guia. Nós continuamos sendo guiados pelo Senhor, porque estamos enxergando. E aí pode ser que as pessoas que te cercam vão dizer assim, como você pode ter essa calma? Como você pode ter essa paz? No meio dessa adversidade que você está vivendo, você vai dizer para ela assim, é porque eu estou enxergando. Aquele que está comigo é maior do que aquele que está movendo nessa circunstância, nessa adversidade, nesse dia mau, no meio dessa escuridão. Eu estou guardado, eu estou guardada pelos anjos do Senhor. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos começar a entender isso. Nós não podemos andar só por aquilo que a gente enxerga, vê, a gente tem que começar a andar por aquilo que a gente crê, pelo aquilo que a palavra diz. Isso é ter uma visão do Senhor, uma visão do céu, uma visão profética. É quando a circunstância, é quando a palavra de Deus gera algo dentro de nós e nós começamos a andar como se já estivéssemos vendo isso. No meio do caos, no meio do dia mau. E dessa maneira, o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida, da minha vida. E nós vamos ser guiados por aquilo que enxergamos no Espírito e não mais por aquilo que enxergamos no natural. Receba isso na tua vida. Pergunte para você mesmo. O que eu tenho enxergado? O que eu tenho enxergado? As nossas ações, uma parte delas, muitas vezes são tomadas por aquilo que a gente enxerga. Porque aquilo que a gente enxerga vai fazer a gente ter um tipo de pensamento, vai fazer a gente chegar num tipo de conclusão e vai fazer a gente ter um tipo de ação. Se você enxerga no sobrenatural, você vai ser direcionado para isso. Se você enxerga só naturalmente, provavelmente aquilo que mais vai pesar vai ser as coisas naturais. Vai ser a maneira natural de viver. E aí quando a circunstância vem, a primeira coisa que a gente tem é medo. A primeira coisa que a gente faz é parar de confiar. A primeira coisa que a gente faz é parar de depender. Porque só enxergamos nesse plano. Com qual visão você tem andado? Pense nisso. Pense sobre isso. Eu creio que se nós começarmos a mergulhar sobre pensar nisso, o profundo disso, nós vamos começar a ter outras atitudes. Porque não vamos mais andar apenas nesse plano. Nós vamos andar enxergando o sobrenatural de Deus, a proteção e a dependência dele. Amém, meus amados?
Que o poder de Deus venha sobre as nossas vidas e que nós possamos andar com o nosso olhar aberto para o sobrenatural de Deus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Que os olhos sejam abertos. Que o reino de Deus invada a tua vida. Que o poder de Deus venha sobre você. Que você queime de dentro para fora. Que você tenha experiências sobrenaturais com Deus. Que você tenha visão aberta. Entendimento aberto. Que os princípios possam ser mais fortes na tua vida do que as emoções. Porque aí você vai estar andando, enxergando o sobrenatural de Deus no meio da adversidade. Deus abençoe tua vida e até mais. Valeu!